Teve um momento em que eu achei que estava pronta. Depois de tanto tempo tentando me reconstruir, eu finalmente acreditei que estava pronta para abrir meu coração de novo. Não era para ninguém em especial. Era por mim. Pelo desejo silencioso de voltar a acreditar no amor, na vida, nas pessoas. Na ideia de que eu poderia confiar outra vez, sem me despedaçar no processo. Mas aí veio o susto. Não aquele susto que nos faz correr, mas o tipo que nos faz congelar. Aquela lembrança súbita de tudo que já doeu. De todas as promessas que viraram ausência. De todos os abraços que se transformaram em silêncio. E então, meu coração recuou. De novo. Parecia que ele tinha se adiantado, acreditado por impulso. Mas logo voltou para a caverna. Aquela caverna escura, apertada, onde ele se escondia quando o mundo parecia demais. Foi difícil admitir. Para mim, principalmente. Porque eu dizia para todo mundo, tô bem. E em partes, eu tava mesmo. Tinha voltado a trabalhar, a sorrir, até a fazer planos pequenos. Mas quando o assunto era abrir espaço, abrir o peito, me entregar, algo travava. Era como se uma voz dissesse: não faz isso. Da última vez, você quase não voltou. E eu lembrava. Lembrava da dor que me tirou o ar, da perda que me desmanchou, das mentiras que me deixaram sem chão. Meu corpo lembrava também. As mãos ficavam frias. O peito apertava. E eu recuava. Mesmo quando alguém se aproximava com cuidado. Mesmo quando tudo parecia seguro. Meu coração duvidava. Será que é real? Será que vai durar? Será que não vai doer no fim? E então eu entendia. Não é que eu não queira amar. É que ainda dói confiar. Algumas pessoas chamam isso de trauma. Outras dizem que é só precaução. Mas eu sei, no meu caso, era medo. Um medo que vestia a roupa da prudência. Um medo que falava manso, mas mandava em tudo. Ele não gritava. Ele apenas se colocava entre mim e o mundo. E eu obedecia. Mesmo quando sentia vontade de tentar. Mesmo quando alguém me olhava com carinho, eu desviava. Não porque eu não queria sentir, mas porque eu sabia onde aquilo podia dar. Porque quando a gente já se entregou e caiu, o chão nunca mais parece confiável. A gente começa a medir cada passo, a pisar com cuidado demais. E o pior, começa a duvidar até do que é verdadeiro. Lembro de uma vez. Uma mensagem simples. Oi, só queria saber como você está hoje. Meu estômago embrulhou. Não era medo da pessoa. Era do que aquilo poderia significar. Do que poderia crescer dali. Do que eu teria que enfrentar se respondesse com verdade. Então respondi com leveza. Com aquele tom neutro de quem não quer abrir nada. Porque abrir é perigoso. E o coração ainda duvidava. Teve um dia em que me disseram: você precisa dar uma chance pro novo. E eu quase ri. Porque o novo assusta mais do que o velho que machuca. O novo é escuro, indefinido. E o meu coração, mesmo querendo se libertar, ainda procurava muros onde se esconder. Mas sabe o que mais doía? A solidão de não conseguir explicar. De ter gente ao redor e, ainda assim, me sentir sozinha. Porque ninguém via o que acontecia dentro de mim. Ninguém via o conflito. O duelo constante entre o desejo de sentir e o medo de cair. E eu me culpava. Você já deveria ter superado isso. Você já deveria estar pronta. Olha quanta coisa boa está surgindo e você aí, parada. Mas não era escolha. Era instinto. Era sobrevivência emocional. Era o coração dizendo: ainda não consigo. E eu precisei aprender a respeitar esse tempo. Mesmo sem entender. Mesmo com vontade de acelerar. Eu precisei me acolher na dúvida. Porque ela também fazia parte da cura. Teve uma manhã em que eu parei no meio da sala e respirei fundo. Nem lembro o motivo. Mas lembro da sensação. Era como se algo dentro de mim estivesse pronto para ceder. Como se a armadura estivesse cansada de pesar tanto. Sentei no chão. Sem pressa. Sem celular. Sem distração. Só eu. E aquela presença que quase nunca permito. A minha. E comecei a chorar. Não aquele choro escandaloso. Mas um choro contido, antigo, com gosto de saudade. Saudade de mim.
de quem eu era antes de tudo se quebrar, antes de começar a duvidar de tudo, até do que era bom. E foi ali, no silêncio, que eu ouvi pela primeira vez uma outra voz dentro de mim. Uma voz mais doce, mais madura, mais cansada, talvez, mas mais inteira. Ela me dizia: você não precisa correr. Você só precisa parar de fugir. Aquela frase me pegou, porque eu vivia fugindo de tudo que ameaçava me tocar de verdade. Fugia do afeto, da entrega, da vulnerabilidade. Porque eu aprendi que o amor podia doer, que a confiança podia trair, e que a entrega podia custar caro. Mas, naquela manhã, algo virou. Não foi grande, não foi explosivo, foi sutil, mas foi real. Pela primeira vez, eu não tentei me convencer a esquecer. Não tentei me forçar a avançar. Eu apenas aceitei. Aceitei que meu coração estava com medo. Aceitei que ele ainda duvidava. E parei de brigar com isso. Sabe o que descobri? Que a dúvida também é um tipo de cuidado. Ela protege. Ela questiona. Ela pede provas. Mas, no fundo, ela só quer segurança. E eu percebi que talvez meu coração só esteja esperando que eu diga: tá tudo bem ter medo. Mas eu tô aqui com você. Não vou te abandonar. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu fiquei comigo. Sem cobrar cura imediata, sem exigir confiança cega, sem pressa de recomeçar. Eu apenas fiquei. E isso, por si só, já foi um recomeço. Nos dias que vieram depois, eu comecei a prestar mais atenção. Nos sinais sutis, nos pequenos gestos, na forma como meu corpo reagia a certas pessoas, a certas conversas. E também na forma como eu me retraía sem perceber. Era como se eu estivesse sempre pronta para me proteger, mesmo quando não havia ameaça real. Mesmo quando tudo parecia tranquilo, meu coração já construía rotas de fuga. Ele nunca descansava. E eu percebi o quanto isso me deixava exausta. Você já tentou viver inteira e ao mesmo tempo se esconder? É como tentar caminhar com o pé no freio o tempo todo. A gente até se movimenta, mas nunca vai longe. Foi num desses dias, meio cinza por dentro, que eu recebi um convite inesperado. Um encontro. Nada demais. Um café. Mas algo em mim congelou. A vontade lutava contra o medo. A curiosidade brigava com o receio. E eu fiquei ali, parada, olhando a tela do celular, como se fosse uma decisão de vida ou morte. E de certa forma, era. Não pelo outro, mas por mim. Porque dizer sim significava abrir uma frestinha. Deixar a vida entrar. Mesmo que fosse só um pouco. Então eu aceitei. Com o coração acelerado. Com a garganta apertada. Mas aceitei. E no caminho até lá, eu conversava comigo mesma em silêncio. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser nada. Só esteja presente. E eu fui. Cheguei, respirei fundo, e entrei. Foi um encontro simples. Conversas leves. Nenhuma grande revelação. Mas sabe o que mais me marcou? Eu estava ali. De verdade. Sem máscara. Sem fuga. Sem fingir estar bem quando não estava. E, naquele momento, isso foi suficiente. Na volta para casa, chorei. Mas foi diferente. Não era dor. Era alívio. Alívio por ter ido. Por ter vencido uma batalha interna. Por ter escolhido confiar, mesmo com o coração ainda tremendo. E percebi que talvez o coração não precise estar 100% seguro para tentar. Talvez ele só precise saber que, se quebrar de novo, eu estarei aqui para juntar os pedaços com mais carinho do que antes. Aos poucos, fui entendendo que duvidar não me tornava incapaz. Me tornava humana. E que amar, confiar, entregar, são decisões que a gente faz apesar da dúvida. Porque coragem nunca foi ausência de medo. Foi sempre caminhar com ele ao lado. E dizer, eu te vejo. Mas não vou deixar que me pare. Com o tempo, eu fui percebendo que o coração não volta a confiar de uma vez só. Ele não acorda num dia ensolarado dizendo, pronto, agora acredito em tudo de novo. Não. Ele volta aos poucos. Tímido. Silencioso. E ainda carregando alguns escudos. E tudo bem. A gente aprende que confiar não é esquecer. Não é fingir que nunca doeu.
É escolher caminhar mesmo com a cicatriz. É saber que ela existe. E ainda assim se permitir tocar e ser tocada. Eu comecei a fazer pequenas coisas. Coisas que antes pareciam simples, mas que para mim eram conquistas enormes. Olhar alguém nos olhos por mais de 5 segundos. Dizer o que eu sentia sem me desculpar. Permitir que alguém se aproximasse. Mesmo que uma parte de mim ainda gritasse: "E se te machucarem de novo?" Essas pequenas vitórias eram invisíveis pro mundo. Mas dentro de mim, cada uma delas era um marco. Cada passo era uma reconciliação com a vida. Comigo. Com a possibilidade de sentir. Porque, no fundo, o que mais me assustava não era o outro. Era me perder de novo. Era me entregar e me esquecer. Era amar tanto alguém que eu parasse de me amar. Mas agora, depois de tudo, eu entendi. O problema nunca foi amar demais. Foi esquecer de me incluir no amor. De me colocar como prioridade. De me respeitar mesmo no meio da entrega. Hoje, meu coração ainda tem medo, sim. Ainda duvida de vez em quando. Mas ele já aprendeu a me escutar. E eu aprendi a acolher cada batida incerta dele. Porque amar, confiar, recomeçar, nunca serão passos garantidos. Serão sempre escolhas. E eu, finalmente, voltei a escolher. Não porque o mundo me deu certeza, mas porque eu me dei presença. Eu prometi estar comigo, aconteça o que acontecer. E, nesse acordo silencioso entre eu e meu coração, eu encontrei paz. Não é um final feliz de filme. É um começo real, cheio de nuances, dúvidas e coragem. Mas, agora, eu sei. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, eu sigo. Porque o amor que me salva é o que eu decidi dar para mim, primeiro. Deixa aqui de onde você está ouvindo esta história e siga o canal Coração Descansa.